achei um vídeo ótimo da TED que fala como funciona o olfato, mas como o vídeo está em inglês e muito rápido, eu fiz uma dublagem em português numa velocidade um pouquinho mais baixa. Espero que vocês apreciem. Todo crédito é da TED, eu só dublei. Como funciona o sentido do olfato? O primeiro sentido que usamos. Dizem que durante o terceiro trimestre da gravidez, o bebê consegue sentir o odor dos alimentos que a mãe come e os aromas que ela inala por meio do fluido amniótico. Ou seja, o bebê sente o cheiro que a mãe está sentindo. Para você ver como é importante, hein? Sabia que 1 entre cada 50 genes que você tem é dedicado ao olfato? Inspira. Percebe? É de tirar o fôlego. Um adulto humano consegue distinguir cerca de 10.000 odores diferentes. E como é que o nariz faz isso? Bom, começa inspirando as moléculas que estão dispersas no ar pelas suas narinas. Esta é a cavidade nasal. 90% da área aqui é usada para filtrar o ar e aquecê-lo antes que ele atinja os pulmões. E aqui atrás nós temos o epitélio olfatório ou olfativo. E é aqui, nessa pequena área, que a gente encontra o mecanismo que vai processar tudo o que cheiramos. O epitélio olfativo tem uma camada de células receptoras olfativas, que são neurônios especiais que detectam cheiros. Assim como as papilas gustativas fazem na língua, eles fazem no nariz. Quando as moléculas de odor atingem a parte posterior do nariz, elas ficam presas em uma camada de muco. Esse muco cobre o epitélio olfativo. E quando as moléculas se dissolvem nesse muco, elas se ligam às células receptoras olfativas, que disparam e enviam sinais através do trato olfativo até o seu cérebro. A gente consegue saber quão bom é o olfato de um animal pelo tamanho do seu epitélio olfativo. O cachorro, por exemplo, tem uma área de epitélio olfativo 20 vezes maior do que a nossa. Mas há muitas coisas que ainda não sabemos sobre essa pequena porção de células no nosso epitélio olfativo. Por exemplo, é sabido que o nosso epitélio é pigmentado, mas os cientistas não sabem por quê. Mas como é que a gente consegue saber a diferença entre um cheiro e outro? Bom, o cérebro tem 40 milhões de diferentes neurônios receptores olfativos. Então vamos imaginar, o odor A estimula os neurônios número 3, 427 e o 988, por exemplo. E o odor B poderia acionar os neurônios de número 8, o 76 e o 2.496.678. Todas essas diferentes combinações permitem detectar uma variedade incrivelmente ampla de cheiros. Além disso, os nossos neurônios olfativos estão sempre se renovando e prontos para a ação. Eles são os únicos neurônios do corpo que são substituídos regularmente a cada 4 e 8 semanas. Uma vez que esses neurônios são acionados, o sinal percorre um feixe chamado trato olfativo. É através desse trato olfativo que o sinal vai ser levado para todo o nosso cérebro, parando na amígdala, no tálamo e no neocórtex. E o que acontece com o olfato é completamente diferente do que acontece com a audição e a visão. Cada um desses sinais, auditivos ou visuais, vão primeiro ao hemisfério cerebral, ali no centro de retransmissão, e só depois seguem para outras regiões do cérebro. Agora, o olfato, por ter evoluído antes da maioria dos outros sentidos, pega uma rota direta para essas diferentes regiões do cérebro. Por exemplo, um cheiro que faça lembrar uma experiência traumática vai desencadear uma reação ou de luta ou de fuga. O olfato também pode resgatar lembranças ou lembrar cheiros que vão nos dar água na boca. Mas embora tenhamos a mesma configuração fisiológica, 2 narinas e milhões de neurônios olfativos, nem todo mundo cheira igual, nem todo mundo cheira as mesmas coisas. Um exemplo é a capacidade de sentir o cheiro de urina de aspargo. 1/4 da população
que comeu aspargos, ao urinar, sente um odor distinto e desagradável. Agora, 3/4 da população, ou seja, 75% das pessoas, não percebem. E esse não é o único caso de cheiros que são diferentes de nariz para nariz. A androsterona, um hormônio. Para algumas pessoas tem um cheiro que lembra baunilha, vanila, e para outros cheira a urina suada. O que é lamentável, porque a androsterona é comumente encontrada em coisas saborosas, como a carne de porco, por exemplo. E por causa dos cheiradores de urina suada, os criadores de porcos castram os porcos machos para impedir que eles produzam androsterona. Essa incapacidade de sentir um odor é chamada de anosmia. E há cerca de 100 exemplos conhecidos. Por exemplo, tem gente que não sente cheiro de alho. Outras pessoas não sentem o cheiro de eugenol, ou seja, não sentem o cheiro de cravo botão. E tem pessoas que não conseguem sentir cheiro nenhum. Esse caso é de anosmia completa, que pode ter várias causas. Algumas pessoas nascem sem o sentido do olfato, outras perdem depois de um acidente ou durante uma doença. Se o epitélio olfativo ficar inchado ou infectado, isso pode dificultar o seu olfato. Você já deve ter experimentado isso, por exemplo, quando pegou uma gripe forte ou algumas pessoas que pegaram Covid também e perderam o olfato. E quando a gente perde a capacidade de sentir o cheiro, não sente nenhum cheiro, isso pode bagunçar muito outros sentidos também. O paladar. O sabor está intimamente relacionado com o olfato. Quando a gente mastiga um alimento, o ar é empurrado pela nossa passagem nasal e com ele o cheiro da comida também entra. Esses odores atingem o epitélio olfativo e dizem ao cérebro uma série de coisas sobre o que a gente está comendo. Frango assado com alho e tomilho. Sem a habilidade do olfato, você perde a habilidade de saborear qualquer coisa mais complexa do que os 5 sabores básicos que as suas papilas gustativas detectam: doce, salgado, amargo, azedo e picante. Agora, a próxima vez que você sentir o cheiro do escapamento de um carro, ou o ar marinho salgado, ou mesmo o cheiro desse frango assado, vai saber exatamente como foi que isso aconteceu. E talvez você seja ainda mais grato pelo seu olfato.